Fala aí pessoal, aqui quem fala mais uma vez é o Matheus e eu vim falar para vocês sobre equações lineares, né? E dar continuidade ao nosso vídeo anterior. E antes de mais nada, eu queria pedir vocês para se inscreverem no canal do Professor Global e ajudar a gente com o nosso conteúdo, divulgando e tudo mais. Então vamos para o vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o gráfico de uma função linear. Por quê? Como o próprio nome já diz, função linear, o gráfico é uma linha reta. E dessa forma, a gente consegue descrever essa linha reta matematicamente por essa equação aqui, que é o y igual a x mais b. Essa é a equação da reta. E quando a gente observa essa equação, a gente consegue descrever o gráfico. Mas quando a gente observa o gráfico, a gente também consegue chegar nessa equação, né? Por exemplo, se eu tenho essa reta em azul aqui, e eu sei que essa reta ela corta o eixo x no ponto B, eu sei que o B é o meu coeficiente linear, que é o que está apresentado nessa parte aqui da equação, que é o coeficiente linear, certo? E eu posso descrever esse A aqui com o meu coeficiente angular. Mas como eu descubro o meu coeficiente angular? O coeficiente angular é o ângulo formado entre a reta e o eixo x, ou uma reta paralela ao eixo x, né? Por exemplo, se eu pegar essa reta paralela aqui ao eixo x, reta sendo y igual a b, né? A gente tem esse ângulo aqui e eu sei que o valor desse ângulo é A. E assim eu consigo descrever minha equação sabendo meu coeficiente linear e também o meu coeficiente angular. Certo? E agora a gente vai demonstrar demonstrar como a gente pode encontrar o coeficiente angular de uma reta para descobrir esse ângulo de uma reta com um exemplinho para a gente poder trabalhar. E fazendo esse exemplo aqui, a gente vê que no exercício ele deu para a gente a reta e ele botou aqui só os pontos em que a reta corta o eixo x e a reta corta o eixo y, né? E com esses dois pontos aqui, sabendo dos dois, eu já posso encontrar a equação dessa reta. Vamos lá. Primeiramente, a gente lembrando, né, que a gente viu aqui em cima, que onde a reta corta o eixo y é o meu coeficiente linear. Então, eu já sei que o meu coeficiente linear é menos 2. E o que eu preciso descobrir é o meu coeficiente angular, né? E para eu descobrir o coeficiente angular, existe a seguinte equação, né? Eu sei que o meu coeficiente angular, que eu vou chamar de A, é igual à variação do y dividido pela variação do x. Isso para dois pontos quaisquer contidos na minha reta, certo? Então, para eu usar essa equação aqui, essa relação, eu vou precisar escolher dois pontos na minha reta. E eu vou sempre procurar escolher os pontos mais simples da reta. E coincidentemente esse exercício deu para a gente dois pontos muito simples.
que é o ponto para y igual a 0, que é esse ponto aqui, e o ponto para x igual a 0. Então, se eu chamar esse ponto aqui de alfa, eu vou dizer que alfa é 0, porque ele está no ponto x igual a 0, e menos 2. E se eu chamar esse segundo aqui de beta, eu posso dizer que o meu ponto beta, meu beta ficou um B, né? Que esse ponto é igual a 2 e 0. Ok? E assim, com esses dois pontos eu consigo encontrar o coeficiente angular e eu já sei o coeficiente linear. Eu vou conseguir esboçar a minha equação da reta. Então vamos lá. Eu vou chegar esses valores aqui mais para cima, para dar espaço. Pronto. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou repetir o A e vou dizer qual é a variação do y, né? A variação do y é, vou fazer em vermelho, é essa variação aqui. É a distância entre os dois pontos na direção y. Então, contando só para cima aqui, essa distância é igual ao ponto final menos o inicial. O ponto final é 0. Então, ponto 0 menos o ponto inicial, que é o ponto menos 2. Que é o ponto menos 2 que está aqui. Menos 2. Dividido pela variação do x, que é essa variação aqui. Deixa eu acender o celular de novo. Pronto. E a variação do x ela vai de 0 a 2. Então, a variação, quer dizer, o ponto final a 2, né? Então, a variação é de 2 menos 0. Logo, eu vou resolver essa conta. Eu vou ter menos com menos, ter 2 dividido por 2. Isso vai resultar em 1. Certo? Então, eu sei que o meu coeficiente... Vou pegar outra caneta. Meu coeficiente angular é igual a 1. E eu sei que o meu coeficiente linear é igual a menos 2. Isso vocês já sabiam, né? Que é esse valor aqui. Certo? Então, vou escrever a minha equação, que representa essa reta, que é um y igual ao ax mais b, logo y igual a 1x menos, porque o b é menos 2, menos 2. E a gente pode conferir isso jogando no Maple, né? Que ele estava ali parado e vocês acharam que eu não ia usar, né? Mas eu estou aqui para usar. Então, é 1x menos 2. Então, a gente vai analisar esse gráfico aí. Vamos ver se é coerente com o gráfico que a gente tem aqui em cima, né? Se é parecido o gráfico que a gente encontrou por essa equação com o gráfico que a gente tem. E se a gente observar, ele também corta o eixo y em menos 2. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que assim fica melhor, né? Ele corta o eixo y em menos 2 e corta o eixo x em 2. Bem interessante, né? E se a gente quiser fazer para uma outra equação, sei lá, para simplificar, né, o que a gente já aprendeu. Se a gente mudar o coeficiente linear, que é o b da nossa equação, a gente
vai perceber que a reta ela vai mudar o posicionamento dela em relação ao eixo Y. Ou seja, onde ela vai cortar vai ser um lugar diferente. Se eu substituir só o menos por um mais, ela vai cortar no y igual a 2, como vocês podem ver ali. E se eu substituir por um 8, é a mesma coisa. E o ângulo, o coeficiente angular, ele vai mudar a inclinação da minha reta. Se eu substituir esse 1 por um 10, a inclinação vai mudar, né? Deixa eu fazer para números diferentes para a gente perceber melhor, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para a equação original. Menos 2. Tá. Essa é a inclinação que a gente tem. Então, se eu mudar o coeficiente angular, ele vai continuar cortando o eixo y em menos 2, mas a inclinação dele vai mudar. Então, vamos ver o que acontece quando eu aumento o meu coeficiente angular. A inclinação dele aumenta também. Então, por consequência, a minha reta vai cortar num número menor do que o anterior para essa equação aqui. Porque vai cortar o eixo x no número menor anterior. Porque, digamos que essa reta tenha levantado um pouco mais, né? A inclinação aumentou. E se eu diminuir essa inclinação, ela inverte. Ela continua cortando no 2, mas a gente pode ver que ela cortou no oposto, né? No número negativo do que tinha cortado anteriormente. Se eu tirar o 3 daqui, vocês podem ver que ele vai cortar no menos 2, ao invés de cortar no 2. Interessante, né? E o vídeo de hoje foi esse. Queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima.